Muito bem, estamos de volta. Você já percebeu que a gente vai falar aí sobre a gastrite. Se você já teve problema com isso, se você enfrenta essa situação, vamos juntos. E agora você, de repente, pode não ter nenhum problema com relação a isso, mas conhece alguém que pode, de repente, se beneficiar do que a gente vai tratar aqui no programa de hoje. Então, aproveita para compartilhar. Tá tudo disponível agora online, mas também nas nossas redes sociais e no YouTube você consegue também compartilhar esse conteúdo. Bom, gastrite traz aqui algumas alterações no organismo e no nosso apetite, e pode ser algum sinal, algum sintoma, na verdade, de que você precisa procurar o médico caso você perceba alteração no seu paladar. E agora a gente também precisa prestar atenção nessa dor abdominal ou queimação que faz você, de repente, acordar no meio da noite. Também pode ser um indício de que você precisa marcar uma consulta com urgência e com gastro. Mas não deixa para depois não, porque o assunto é importante, mas não precisa ficar assustado, tá bom? Porque aqui a gente vai trazer orientações do nosso especialista que vai esclarecer as dúvidas que podem surgir aí ao longo da nossa conversa. Hoje a gente vai tratar aqui, conversar com o gastroenterologista, Dr. Eduino Henke. Mas você é muito bem-vindo aqui para participar com a gente também. Então, manda sua dúvida, manda aquela sua mensagem para a gente através do WhatsApp. O número é 12 98266 0004. Se você preferir, você pode usar esse códigozinho. Opa, aqui, olha, o QR Code. Você vai ser direcionado também para o nosso WhatsApp. Você vai apontar a câmera do seu celular aqui para esse código e você vai ser direcionado aqui, então, para falar diretamente com a nossa equipe. Doutor Eduino, tudo bem? Como é que vai? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Doutor, o senhor vai falar de um assunto que talvez, luta de muita gente diariamente. Conviver com aquela queimação, às vezes um azia, um mal-estar, com qualquer coisinha que come, mesmo até os alimentos saudáveis, mas sentindo aquele desconforto. Eu queria que o senhor já começasse esclarecendo para a gente se dor no estômago, queimação de estômago é necessariamente ou fatalmente gastrite. Muito bem. Então, infelizmente é muito mal falado da questão da gastrite, né? O pessoal diz, eu tenho gastrite, eu tenho úlcera, não é? Mas, interessantemente, a gastrite, que é um processo inflamatório, não é responsável por todas as crises ou todas as queixas de dor que nós temos, né, ou dores. A região epigástrica, que é essa região acima do umbigo, ela é uma região onde a gente apresenta sintomas digestivos na maioria dos casos. Não todos os problemas estão relacionados com o estômago. A gente pode ter problema referente à vesícula biliar, ao intestino grosso, aos cólons, aos gases. Também até a apendicite, o início da apendicite é com dor na região epigástrica, o pessoal diz que é dor de estômago, não é? Inclusive, os problemas cardiológicos, como é o infarto, pode ser apresentado dependendo da parede do coração que está sendo comprometido, pode ser representado com uma dor no estômago. Então, por isso a gente tem que dar uma atenção importante para as queixas gástricas ou para as dores nessa região. Doutor, agora é o seguinte, quando a gente tem um problema de saúde, a gente normalmente tenta achar um culpado, a gente tenta encontrar onde foi que erramos, né? Ou talvez a gente pensa que isso está acontecendo mesmo com a gente, porque a gente tem que passar por esse problema. Mas, na verdade, muitas vezes o problema ele começa de uma maneira bem debaixo do nosso nariz, né? Com os nossos maus hábitos, geralmente dentro da nossa própria casa. Então, a gente tem aqui uma residência aqui bonitinha e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre algumas possíveis causas de gastrite. Vou começar talvez com uma bem conhecida aqui, que a gente vai mostrar esse bichinho aqui, que é conhecido como H. pylori, essa infecção por essa bactéria que pode gerar a gastrite. Necessariamente, quem tem a infecção vai ter gastrite, doutor? Não necessariamente. Sabe que essa bactéria é bastante famosa nesses últimos anos e a gente, um assunto que também está famoso agora, está em alta, é sobre a nossa flora bacteriana. Né? E talvez a gente possa considerar que o Helicobacter pylori é um desses micro-organismos, que na verdade a gente não gosta dele,
mas que estão aí, não é? Diz que a população geral é em torno de 50% tem o Helicobacter pylori, diferente da população da área médica, não é? Que é bem mais alto o valor. Mas não necessariamente a gente tendo contato com essa bactéria estando no nosso estômago, a gente vai ter doença. Né? Então, esse é um ponto importante, porque se o exame mostrou presença de Helicobacter pylori, o teste de urease positivo, né? H. pylori ou a bactéria, como o pessoal diz, esse não é o grande problema. A gente tem que ver outros detalhes a mais. Entendi. Agora é o seguinte, essa infecção, ela se dá pelas verduras, pelos pets, como é que é, doutor? Ou todo mundo tem contato com ela? Então, esse é um micro-organismo que vive dentro das pessoas, não é? E aí nós transmitimos muito facilmente esses micro-organismos, não é? Assim como o vírus da Covid, né? Esse momento de pandemia que se fala tanto, o Helicobacter pylori também vai através dos contatos, né? Quando a gente se cumprimenta, quando se abraça, se beija, né? Ou através de alimentos, muitas vezes. Inclusive, por isso o pessoal evita comer alimentos crus fora de casa. Vou dizer que essa não é uma boa maneira de a gente evitar o Helicobacter pylori, devido a que os alimentos crus favorecem a que o Helicobacter pylori saia nas fezes. Olha aí. Nós temos mecanismos de jogar fora esse Helicobacter pylori através das fezes. Por essa razão, não sempre ou não necessariamente tem que ser usado antibióticos para tratar o Helicobacter pylori, essa bactéria. Tá. Doutor, essa próxima razão aqui, nem sempre a gente pensa, que é o consumo prolongado de medicamentos anti-inflamatórios. A gente sempre pensa, por exemplo, numa hepatite medicamentosa, sem lembrar que o estômago pode sofrer sérios danos também por esse uso prolongado. Como é que faz se uma pessoa precisa usar? Muito bem, então é bem interessante porque o anti-inflamatório, né, conhecidos aí como os diclofenaco, cataflano, e por aí vão, né, eles inibem a nossa proteção gástrica. Com isso, a gente pode ter comprometimento gástrico com o uso desses medicamentos. Por essa razão, a gente tem que usar esses medicamentos com cautela e por um período pequeno. Inclusive, outro órgão que é bastante afetado pelos anti-inflamatórios é o rim. Né? Então, a gente pode ter inconveniente com insuficiência renal, podemos ter um inconveniente de úlcera que sangra, úlcera que perfura e que, com isso, corre risco aí de vida, onde tem que ser feito, às vezes, as cirurgias. Tá. Então, e aqui a gente percebe, doutor, que muitas pessoas usam por conta, né? O médico indica lá para uma situação específica, mas aí o paciente acaba usando por conta prolongadamente. Aí é que mora o problema. Exato. Então, os anti-inflamatórios, eles têm que ser usados. O ideal é não mais do que 5 dias. Também. E, na verdade, se saíram os sintomas principais ali do início da doença, se a gente puder parar com isso o quanto antes é melhor. E tentar utilizarmos, então, outros analgésicos como remédios para dor, né? Como é a dipirona, paracetamol e outros opioides e coisa e tal, né? Legal, legal. Doutor, agora tem gente também que faz tratamento para gastrite sem perceber que o consumo do álcool pode estar atrapalhando ou, de repente, pode estar levando ao desenvolvimento de uma gastrite. Por quê? Muito bem, Telo. É bem interessante isso. Eu acho que a gente pode ampliar isso aí. O consumo do álcool, a gente pode colocar isso para outras bebidas, né? Então, a gente tem dificuldade com líquidos que a gente consome, que diluem as enzimas gástricas ou que favorecem a aumentar a quantidade de secreção ácida no estômago, com isso favorecendo a piorar as situações gástricas. Então, o álcool, nitidamente, é uma das causas evitáveis de doenças, inclusive as doenças de estômago. Tá. Doutor, agora a gente tem uma causa aqui não muito divulgada, que seria a gastrite autoimune. O senhor podia explicar para a gente o que significa isso? Muito bem. Essas questões autoimunes, quando o nosso corpo ele vai contra ele mesmo, né? São questões genéticas. Então, é aquela situação que minha família tem, e aí, com isso, muito provavelmente a gente vai precisar tratar por um período prolongado toda a vida, independente dos hábitos que nós tivemos. Ainda que os hábitos podem favorecer a melhorar essas doenças, né? Mas
é uma situação que fica, às vezes, mais fora do nosso controle. Aí vai precisar do acompanhamento mais de perto aqui do médico. Doutor, junto com o consumo de álcool, o hábito de fumar também pode estar causando gastrite sem que a pessoa se dê conta. Infelizmente, não é? O tabagismo é uma outra causa evitável de doença e o estômago está entre eles, não é? Sabe, tudo isso está relacionado com o estômago e eu vejo um ponto importante aí que a gente pode considerar, tá, Teru, se você me permite. O estômago, ele tem uma habilidade de se manifestar, tá bem? Assim como o fígado, ele é fotogênico, ele aparece na foto, quando é feito ultrassom lá, aparece a esteatose hepática. O estômago, ele grita, o estômago, ele se manifesta, seja com dor, seja com azia, seja com náusea, vômito, distensão, perda de apetite. Então, é bem interessante a gente reconhecer esses sintomas que o estômago tem essa característica, essa qualidade de demonstrar. Por quê? Nosso coração, quando ele se manifesta, normalmente é tarde demais, infartou, né? É tarde demais. O nosso fígado, quando se manifesta, com insuficiência hepática, nossa vesícula, quando se manifesta, está cheia de pedras. É verdade. Então, é bem interessante a gente reconhecer essas coisas, uma vez que o nosso estômago nos ajuda, né? Nosso parceiro. É verdade, você falou bem lembrado, doutor. Agora é o seguinte, tem uma situação que não está aqui, que eu queria saber, queria o preto no branco. O nervosismo, o estresse, a ansiedade, eles também podem desencadear a gastrite ou é só coisa de filme? Porque a gente vê lá, a pessoa nervosa toma lá aquele monte de comprimidos. Realmente, uma situação de estresse grande pode gerar uma lesão? Porque a gastrite é uma lesão no estômago, não é? Sim, a gastrite é um processo inflamatório e que pode ulcerar, né? É bem interessante a comparação com a casinha, porque a casinha ela é cheia de emoções, né? E é interessante que as nossas emoções, elas vão definir se a gente vai comer mais ou menos. Tem pessoas que a hora que fica emocionado, nervoso, ou ansioso, comem muito mais. Outros deixam de comer, né? Perdem o apetite. As nossas emoções também fazem a gente produzir hormônios, né? Quando a gente está irritado, quando está triste, e que pioram ou afetam o nosso aparelho digestivo, o nosso estômago também. É verdade. As emoções. Muito importante. Doutor, agora chegou uma interação interessante que eu quero trazer, porque a gente vai falar de um assunto que continua fazendo parte da nossa casa, do nosso dia a dia. Mas antes, vamos ver quem é que está mandando mensagem para a gente. É a Suzana. Eu tenho gastrite, diz ela. Quais os alimentos devo evitar e quais devo consumir? Olha aí, Suzana, a gente veio para cá bem na hora. E aí, doutor? Olha, tem bastante coisa aí que vocês estão colocando aí em cima da mesa, interessante. Bastante coisa que a gente pode utilizar para benefício, tem bastante coisa que a gente sabe que nos faz mal. É interessante que nosso estômago vai definir. Então, eu recebo muita gente diariamente que me diz assim, eu sinto mal com tudo que eu como. Uhum. A gente vai ver a fundo, talvez não é tudo que pode, mas algumas coisas específicas, ainda que tem gente que realmente come muita coisa ruim o dia todo, né? Como vocês bem colocam aí. Então, definir as coisas que nos fazem mal. E uma vez que a gente define as coisas que nos fazem mal, a gente procurar evitá-las. Então, o nosso corpo, ele nos fala, né? Logicamente, às vezes a gente pode ser confundido. Tipo, tomei um copo de água e me senti mal. Certo. Com azia, até com um copo d'água. Nesse momento, será que você realmente está muito doente? Ou será que a água não é o melhor momento dela? Será que está com a barriga cheia? Não é? Será que você se alimenta mal? Você está muito estressado? Porque daí, inclusive, a água pode ficar mal. Mas a água é tratamento. Não é? Uhum. Então, alimentos processados, sejam eles feitos de vegetais, sejam eles feitos de alimentos de origem animal, como a gente acaba de ver aí, né? Muita gordura, muito corante, muita coisa está presente aqui. Às vezes a gente... mas eu não como, mas está presente aqui nesses ingredientes, né, doutor? Exatamente. Então, entre eles, aí eu acho que a gente pode mencionar o açúcar como um grande vilão, né? Porque muitas vezes a gente cuida da alimentação e a gente evita a bebida alcoólica, a gente evita os embutidos, mas a gente acaba comendo um pedaço de bolo, né? Bolo, né? Ninguém é de ferro, como se diz, né? A gente tem que ter cautela. Porque o açúcar ele está presente em muitos alimentos, né? Combinado com o trigo, ele acaba causando um grande estrago para a nossa saúde. Doutor,
Eu tenho uma dúvida. Muita gente, é coisa dos antigos já, dizia que quando você tiver com dor de estômago, quando você tiver com aquela queimação, tomar um copão de leite ajuda, porque o leite vai neutralizar. Além disso, faz parte do café do café da manhã do brasileiro, o famoso cafezinho aqui. E queria que você falasse um pouquinho dessas duas bebidas. Tem as outras que você já mencionou aqui, junto com a refeição, que não é uma escolha muito interessante, mas essas duas fazem parte da vida de muitos brasileiros. Qual é o problema, doutor, quando a gente pensa em gastrite? Muito bem. Olha, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, porque eu escutei, melhor dizendo, uma expressão que eu gostei muito e gostaria de dividir com vocês. Herança genética não é destino. Eu gostaria de ampliar isso para que os nossos costumes e os nossos hábitos também não necessariamente são o nosso destino, vai virar nosso destino. Café com leite e pão com manteiga é o hábito de todo brasileiro. E o fato de nós sermos brasileiros e de nos orgulharmos disso não quer dizer que a gente precisa sofrer os efeitos colaterais disso. E o leite, curiosamente, a gente tem visto aí que existe o leite desnatado ou não, semi-desnatado. Existe agora o leite também sem lactose, mas o leite ele é um problema, inclusive para aqueles que não têm problema com gordura ou que não têm problema com lactose. O leite ele tem uma propriedade, o leite da vaca principalmente, é a caseína. E a caseína é responsável por grande parte dos problemas que a gente tem no estômago. E essa sensação de que eu tomei o leite, ele dá um alívio, normalmente o leite frio ou fresco, não é? Ele dá essa sensação realmente. Na hora que ele chega no estômago, ele se torna bastante ácido, uma vez que o leite azeda, né? Então, o leite, ele, por várias situações, ele não é um alimento de qualidade atualmente, a gente poderia dizer. Doutor, a gente já sabe, quando vai no gastro, ele fala, né? Nada de gordura, nada de beber junto com a refeição. E aí surge muita dúvida sobre o que a gente pode comer. A laranja, o limão, os alimentos mais ácidos, vão realmente piorar a gastrite? Ok. Telu, eu não te falei sobre o café, mas nós consideramos o café como um estimulante do sistema nervoso central, que ele favorece também a liberação de ácidos gástricos, favorecendo a piora também o fluxo, piora também a força da válvula esofágica inferior, favorecendo o refluxo. Então, a outra questão que você me falava era das gorduras, é isso? Nas frutas, na verdade, tem muita dúvida, porque daí quando você tem um problema, eu percebo o seguinte, você vai no médico, ele te dá uma orientação, você ao invés de tirar isso aqui da sua vida, você quer tirar tudo isso aqui também. E assim, não posso tomate porque tomate é ácido, não posso limão porque limão é ácido. Eu queria que você desse um norte pra gente, uma luz dos naturais. O que não deve ser consumido ou o que deve ser consumido quando o assunto é gastrite? Muito bem. Nós não consideramos que as frutas cítricas elas sejam frutas ácidas para o nosso estômago. A gente não considera que o nosso estômago piora, uma vez que nosso estômago é um meio ácido, né? E então o nosso estômago ele é mais ácido que todas as frutas cítricas, chamemos assim. Não é? Um ponto interessante das frutas é que as frutas têm estação. Não é? Eu tenho na minha casa bananeira, também tenho mexeriqueira, tanga e acerola. Vou querer dar uma passeada aí na sua casa, hein, doutor? E que você vai provar. Mas tem um detalhe que eu queria dizer quanto a isso. A minha bananeira dá uma vez por ano. E quando ela produz, ela morre também. Claro, vai produzir com outra fruta no lugar dele, mas demora uns 2 anos. Ou seja, banana é para consumir um pouco. E talvez tenha momentos da estação ou do ano que vai ser momento de a gente utilizar mais uma banana. Da mesma forma, a laranja, não é? A laranja tem bastante vitamina C, ela é para um momento do ano onde a gente precisa mais dessas vitaminas. Então, é bastante interessante. Talvez não seja para a gente usar com toda a facilidade, ou melhor, uma vez que nós temos a facilidade de encontrar, né? Talvez não é para a gente utilizar toda a quantidade que a gente quiser. Tá. Então, as frutas são os doces da natureza e a gente precisa usá-las com moderação também. Mas não é para ser doença para o estômago. Bem? Doutor, faz parte da vida das mudanças que a gente tem que implementar depois que descobre que tem gastrite? Às vezes o tratamento medicamentoso, mas necessariamente uma reorganização da vida, a começar pela escolha do que a gente vai ou não ingerir, bebida, cigarro e alimentos.
Mas também tem uma questão muito importante que pouca gente leva em conta, que é estabelecer uma rotina alimentar. Então, ter horário para o café da manhã, ter horário para o almoço e ter horário para o lanche da noite. A gente preparou aqui, olha, só uma alusão que seriam essas 3 refeições, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância, né, de se ter horário para sentar tomar o café da manhã, para fazer o jantar, para fazer um lanche à noite. Por que isso é tão importante quando a gente tem gastrite? Muito bem. Então, nosso corpo, ele lê e entende, e a gente precisa respeitar essa questão do ciclo circadiano, que são as 24 horas do dia, o momento que o dia começa, que o dia termina, que o sol vai embora. O momento do descanso, a gente precisa respeitá-lo também. É importante a gente dividir essas refeições para estar evitando comer a qualquer horário, né? Então, importância de a gente fazer um bom de jejum, onde a gente vai se nutrir, a gente vai estar acordando ali para o dia, e a gente precisa de energia. Essa energia deve vir dos alimentos de qualidade. Então, o de jejum, ele deve ser uma refeição, a gente deve comer bem, porque a gente acredita que tem o dia inteiro para se gastar, né? Comeu-se bem, a gente aguenta ir até o almoço, onde a gente faz uma segunda refeição, a gente também deve comer bem. Lembrando que a cor do nosso almoço deveria ser a cor verde, né? Os alimentos crus, verdes, deveria ser a base do nosso alimento e não o feijão com arroz, como é o costume dos brasileiros. E daí, então, uma terceira refeição, ela também cai bem, desde que ela seja leve e cedo. Comer entre as refeições pode gerar, por exemplo, mais dano para quem tem gastrite? De repente, mais o suco gástrico, mais fora de hora ou não? É bem interessante esse comentário, porque tem gente que nos diz que não pode ficar com o estômago vazio, que tem gastrite, e piora os seus sintomas. A gente precisa entender que nosso estômago, ele cicatriza, ele melhora no momento que ele está em descanso, melhor quando está vazio, né? Por isso é importante a gente fazer as refeições e esperar por um período maior. Nesse período, logo depois, passado coisa de 2 horas de ter comida, a gente deve passar a tomar água, né? Uma vez que a água não cai tão bem junto dos alimentos sólidos. Então, vamos tomar água nos preparando para a próxima refeição e parar de tomar água uma meia hora antes da refeição. Por isso a gente vai estar tratando o nosso estômago, né? Doutor, chegou uma interação que eu queria trazer nesse momento. Vamos ver quem é que está falando com a gente. É a Lisa Marie. A gastrite tem alguma relação com a deficiência de vitamina B12? Olha, nunca fiz essa relação. Tem, doutor? Olha, a vitamina B12, ela tem suas fontes, né? Uma vez que a vitamina B12 ela é produzida no intestino, mas a vitamina B12 que nós produzimos, a gente não consegue absorvê-la. E uma vez que ela a vitamina B12 é produzida no intestino, a gente pode considerá-la como uma contaminação. E hoje, infelizmente, cada vez menos nós temos disponibilidade de vitamina B12 nos alimentos. Porém, para ser absorvida a vitamina B12, nós precisamos de fator intrínseco, que é produzido numa das partes do estômago, que é aquele que faz a cirurgia bariátrica, por exemplo, ele perde, então ele já não vai mais conseguir absorver vitamina B12. Outra questão é quando a gente está tomando medicamentos ou utilizou por muito tempo medicamento dessas linhas dos prazóis, não é? E, logicamente, um ponto importante, uma vez que nós estamos com sintomas, a gente não merece ficar com dor, com azia, com queimação, empachado. Então, a gente pode utilizar um medicamento, mas não é interessante a gente continuar usando esse medicamento sempre, porque esse medicamento não vai nos tratar de verdade. Porque o tratamento seria a gente retirar a causa, não é? Mas sim, utilizar esse momento nos momentos das queixas. E aí a gente reconhece melhor o que foi que me fez mal, para a gente tentar tirar, então, essas coisas da frente, com isso tentar que nós estamos comentando. Não sei se eu respondi a questão aí da vitamina B12, mas está junto aí, tem a ver também. Tá certo, doutor. Esse eu acho que é um assunto à parte, mas você chegou lá. Muito obrigada, doutor. Olha, o nosso tempo encolheu. A gente falou aqui de vários assuntos relacionados à gastrite. Nada do que a gente falou, né, doutor? Substitui a ida ao especialista para que ele identifique, verifique, faça exames para descobrir qual é o seu caso. Mas por hoje, muito obrigada, doutor Eduino, e até a próxima. Prazer. Até logo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. E no próximo bloco tem claramente, por que será que tem tantas pessoas aí corruptas?
Será que a corrupção está associada a uma doença mental ou a uma doença de caráter? É o assunto que a gente confere, então, daqui a pouquinho. E ainda vai ter essa receita aqui no Vida e Saúde de salada rica de macarrão. Olha aí. Tá bonita e tá gostosa. Não sai daí não que eu já te ensino.